Olá, amigos do Florida Connections Entrevista. Estamos aqui mais uma vez com uma super convidada, e eu posso confidenciar, né? Minha grande amiga, Catiane Jaquier. Ela vai trazer muitas novidades da questão do trabalho, mas qual aspecto? A saúde mental, o dia a dia do trabalho, ela, né, vai abrir aqui um pouco da sua vida, que isso, né, essa questão do estresse do trabalho, foi um ponto de virada na vida da Catiane. Mas para não ficar aqui dando mais spoilers, Catiane, por favor, comece aqui o nosso podcast. Boa noite, Marco. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou de formação publicitária, fiquei 25 anos trabalhando com comunicação em grandes agências. E hoje eu sou terapeuta, mas com foco na saúde mental corporativa, no bem-estar das organizações, agregando e trazendo a tecnologia do autocuidado. Então, o meu histórico de vida foi, na verdade, o meu ponto de virada, como você abriu aqui falando, né? E hoje eu ressalto a importância, né, da saúde mental no trabalho. Então, esse processo ele foi acontecendo de acordo com a necessidade. Eu vivi um processo de burnout e hoje é muito comum perceber as pessoas nesse ambiente de trabalho de uma maneira mais tóxica, né? Eu observo hoje que a gente vive num mundo medicado de pessoas adoecidas, né? Tinha atividades que eram riscos, né? Então, o mercado financeiro tinha muito essa recorrência de pessoas perdendo a saúde, o próprio mercado da publicidade, dos eventos e da propaganda. Hoje, qualquer área. Então, eu tenho uma grande amiga que está na área da educação, porque eu fiz uma mudança, né? Eu não fiz uma mudança só de área, de uma transição de carreira, mas eu fiz uma mudança recente de sair do centro urbano. Hoje eu moro no litoral. Eu estou realizando um grande sonho que eu achava que viria com a minha aposentadoria, mas não consegui esperar, porque mesmo fazendo a transição de carreira do mundo corporativo da comunicação para o mundo terapêutico, ainda assim morando no centro urbano, eu me via completamente desconectada. Então, mesmo atuando como terapeuta, trabalhando como palestrante, levando a importância da saúde mental para as relações, eu não consegui ficar em São Paulo. Eu tive uma alopécia, que eu estava ficando careca e não tinha uma vida mais estressante do ponto de vista profissional, né? Eu já estava trabalhando com as terapias energéticas, vibracionais, com a questão da saúde mental, começando sempre pelas nossas relações, porque tudo na vida é relação. Muitas vezes as pessoas não conseguem manter relacionamentos saudáveis nem no próprio âmbito familiar, nem no sistema familiar, nem no sistema social, que dirá no sistema profissional. Mas ainda assim, a vida, com a demanda de São Paulo, com o trânsito caótico, uma obra que estava 6 anos para entregar e não entregava, em situações realmente que a gente acaba sendo exposta, que vão minando a nossa capacidade de conexão. E quando eu digo E a conexão, gente, quer dizer, você que atendia muitas pessoas, às vezes as pessoas nem percebem, assim, o mal, né, que isso o seu redor está causando, né. na maioria das vezes não percebe, porque a gente está tão inserido em determinados contextos. E o ser humano é absolutamente adaptável, né? A gente se adapta o tempo inteiro a tudo. Então, quando as coisas começam a acontecer de maneira repetitiva, quando a gente entra naqueles padrões de repetição, a gente perde um pouco a noção e acha que isso é normal. A gente normatiza coisas que, na realidade, são completamente caóticas, né? Para quem mora em São Paulo e conhece um pouquinho de como funcionam as regiões, eu trabalhava na Zona Sul, morava na Zona Oeste, atendia clientes por toda a cidade e tinha dias que eu ficava 6 horas no trânsito. Era 1 hora do deslocamento de casa para o trabalho. Se eu atendia um cliente de manhã, era mais 1 hora para esse cliente, voltava para a agência, mais 1 hora.
Você atendia outro cliente, era mais 1 hora, depois mais 1 hora, em cada deslocamento ainda tinha o trânsito para voltar para casa. Então, tinha dias que ficava 6 horas no trânsito. Qual é o ser humano que consegue manter uma saúde mental com uma demanda de 6 horas de deslocamento de trânsito? E é o que muita, né, uma grande parcela da população, né, sofre isso no seu dia a dia, e isso, como você disse, tem reflexos na vida pessoal, na vida amorosa, na vida do trabalho. São tantas, né, tantas, áreas que a gente está sempre se relacionando. Então por isso que a gente escolheu hoje um tema aqui específico, que é essa questão da saúde mental no trabalho. É um tema que a Catiane já tem falado muito em palestras, encontros, até ela vai contar, vocês estão vendo que tem alguns produtos aí atrás dela na imagem, também depois ela vai contar que são esses produtos e no que eles podem te ajudar. Como é que a gente sabe, né, quando a gente tá com uma febre, a gente põe um termômetro, quando você tá com uma tosse, você chupa uma pastilha. Como é que a gente sabe que a gente está doente no trabalho, Catiane? Muitas vezes, como eu te falei, né, a gente acaba normatizando situações onde vai levando, né, onde você vai levando. Aí o que acontece? Você já não tem mais ânimo, então acorda de manhã e já se sente cansado, quer dizer. Então você vai dar aqui alguns sintomas, é isso? Como a gente vai percebendo, porque muitas vezes a gente normatiza e está naquela situação. Tá tudo bem, eu moro em São Paulo, é assim mesmo. Tá tudo bem, o meu trabalho realmente demanda 1 hora homem muito maior do que seriam as 8 horas, e está tudo bem, porque demanda isso. Então, nesse sentido, normalmente as pessoas normatizam isso. Mas como é que você identifica que não está tudo tão bem assim? Porque se tivesse tudo bem, você acordaria No disposto, pique, disposto. tão feliz. Óbvio que a vida não só são coisas boas, a gente tem os desafios diários, tem situações que acontecem e que são desafiadoras, isso tudo faz parte da vida. Bater no despertador muito também não é um bom sinal. Soltar a raiva ali, né? Mas para mim, a primeira questão é essa, quando você vai para o trabalho como se você estivesse indo para a guilhotina. Isso é uma coisa que a gente vê normalmente. As pessoas em geral, quais são as pessoas que podem dizer, eu amo o que eu faço, eu trabalho por legado, eu trabalho por amor. Então, hoje é uma pequena parcela da população que a gente pode dizer que se dá esse luxo. Normalmente as pessoas estão ali trabalhando por uma necessidade de sobrevivência, e se o ambiente de trabalho, além de ter uma demanda de horas, muitas vezes demandatórias em termos de hora homem, tem um ambiente ali que tem uma pressão o tempo todo, tem metas para cumprir, muitas vezes as relações interpessoais também não exatamente. E aí o que que acontece? A pessoa vive sob constante estresse sem perceber. Ela tem uma indisposição para estar de frente a essa jornada. Quando ela chega nesse espaço, muitas vezes o ambiente ele não é um ambiente gentil, ele não é um ambiente amistoso, dependendo da área, tem uma competição. Existe, eu me lembro que na época teve um período que eu tive um chefe que fazia gestão por conflito, essa era a estratégia dele. Ele acreditava que pessoas sob pressão produzem com mais velocidade. Mas a questão é, e a qualidade? Então, o que a gente observa, em primeira instância, é esse desânimo, né? Esse desconforto, Quer dizer, essa a vontade. pessoa já sabe, todo dia mais ou menos é sempre igual, né, os embates que essa pessoa vai ter que ter, né, E já vai começa a sofrer. segunda-feira esperando a sexta, né? Tanto que a gente tem o jargãozão, né? Sextou. E aí o Só é sextou já é o e momento de de profunda alegria 5 dias ruins e 2 dias, para sei lá, ter 2 bom. dias bons, e aí a depressão já começa no domingo, né? Domingo à noite, quando você ouve a musiquinha do Fantástico ali, você já começa a ficar mal. Tem que separar tua roupa, aprontar malinha, alguma coisa, Então né, esses marmita. sintomas, eles já são propriamente ditos sintomas de que
A vida não está feliz, essa pessoa não está feliz. Mas pelo que você disse, então, o primeiro passo seria a pessoa entender, né, onde ela está, se ela está realmente nessa situação, já não seria uma condição saudável, né, de trabalho. O que pode piorar, no que vem que você já viu, o que pode vir de ruim ainda pela frente no cenário desse tipo de trabalhador, nessa situação? É a crise do burnout. Na É o na burnout, minha aí vem época o nem se burnout. falava nisso, né, burnout é uma palavra até relativamente nova, né. O que que é isso? Muitas vezes, quando eu entrei num processo de um pânico, era um pânico. Eu me lembro que eu trabalhava numa agência e tinha uma escadaria para ir para o atendimento, que era a minha área, e eu quando subia a escada, eu sentia uma taquicardia, que aí começam os efeitos físicos, né. Taquicardia era como se os meus órgãos, fossem explodir dentro do meu corpo. É uma sensação física mesmo. Mas isso estava sempre relacionado a uma desculpa, né, porque eu estou com um projeto muito grande para entregar e isso me dá uma ansiedade, eu vou colocar energia nisso, aí você vai, coloca energia nisso, vai, faz uma apresentação, a é positiva, e aí aquilo te dá mais uma sobrevida. Porque muitas vezes o ambiente de trabalho, ele pode não ser um ambiente saudável, seguro, mas ele é um ambiente que ele te traz recompensas financeiras, Você bons, conhece eu pessoas tinha mais acesso importantes, a muita coisa, eu tinha acesso a muita coisa, tecnologia, acesso a tecnologias novas, né. tecnologias e convites e almoços com clientes e festas e premiações. Uma agenda, né, você tinha uma agenda interessante, né. Existe uma glamorização, eu estou falando de áreas que permitem isso, outras nem tanto, mas te dá acessos que levam a gente para onde? Né? Para a zona de conforto. O que é a zona de conforto? É um nome bonitinho que foi dado para aquela situação onde você normatiza tudo e se contenta com aquilo que você tem, porque você justifica, é mais ou menos aquela ideia de que os fins justificam os meios, né? Eu estou vivendo essa pressão, eu não tenho qualidade de vida, mas eu tenho um salário, eu consigo pagar um excelente apartamento, eu consigo ter um bom padrão de vida, eu consigo viajar todo ano para fora. Quer dizer, existem compensações ali que vão preenchendo lacunas. Mas qual é a grande cilada? Que mesmo com essas compensações, você ainda acorda e não se sente motivado a fazer o que precisa ser feito. Isso sempre, quer dizer, a gente está meio que colocando numa condição da pessoa sendo, né, CLT, digamos, PJ, o empregado. E, né, hoje até você numa visão mais de empreendedora. O que a gente pode falar no lado do empreendedor nessa situação também de estresse, que não é fácil no Brasil? Os problemas são os mesmos, os sintomas são os mesmos? O que você já ouviu aí de seus clientes, seus pacientes? Excelente a sua pergunta, porque a gente precisa realmente aprender a equilibrar. Porque mesmo como empreendedora, né, quando eu cheguei aqui, eu iniciei, a minha proposta foi realmente fechar o ciclo ali, tanto que eu fiz a minha mudança em 37 dias. Não foi uma coisa planejada, não foi uma coisa estudada. A sensação que eu tinha é que a minha alma estava tão oprimida como ela estava, que qualquer coisa que eu fizesse, para qualquer lugar que eu fosse, seria melhor do que o que eu estava vivendo ali. Como com a pandemia, os meus atendimentos, numa média de 80%, passaram a ser online, e as ferramentas vibracionais se permitem online, então o que eu precisava? De uma boa internet. Eu tenho que ir para um lugar, essa era a minha condição única, que tenha uma boa internet. É lógico que eu teria ali mudanças no sentido de quantidade, né? Os meus clientes basicamente todos ficaram em São Paulo, então para atendimento presencial eu precisaria ter esse deslocamento, ter uma estratégia e uma tática para conduzir isso. Mas quando eu cheguei aqui, eu precisava parar. E aí eu acho que é muito importante a gente falar das pausas, né?
daquilo que se chama ócio criativo, principalmente quando a gente vem de uma cidade como São Paulo, e o tempo todo está te cobrando produção. São Paulo é muito esse movimento, os grandes centros urbanos exigem que você esteja em movimento, esteja produtivo, para que você possa, enfim, justificar, inclusive o padrão de vida que é mais alto. Sim. Então, quando eu cheguei aqui, eu precisava fazer uma pausa. Eu realmente me dediquei a cuidar da casa onde eu ia morar, o que eu ia fazer, e aí eu gosto muito de estudar. Estudar, para mim, alimenta o meu ser. E eu comecei a estudar vertentes do que tinha dentro da minha profissão, da minha nova profissão de terapia, mas agregando uma característica de saúde efetiva, física. Porque eu percebi, vindo para cá, que a cura, ela passa pela medicina, mas é a medicina da qualidade de vida. Não adianta, Esse é um tema que você pode, acho que, se debruçar um pouquinho mais aí, para a gente entender melhor. porque não adianta a gente mudar de cidade, mudar de profissão, mas continuar com os mesmos hábitos. E quando eu cheguei aqui, eu vim com o objetivo de desacelerar, mas eu, paulistana, né, sempre trabalhando com velocidade, com pressão, começou a ficar uma coisa meio desconectada, porque eu queria esta qualidade de vida. Eu moro de frente para a praia, então eu precisava desse momento de estar mais próxima à natureza, fazer uma atividade física, que eram coisas que eu não conseguia fazer, ter realmente mais tempo. Mas eu observava que ainda tinha uma Catiane imediatista, uma Catiane que ficava ainda irritada de ficar numa fila muito grande, porque eu estou numa cidade que também é turística, então, determinados períodos do. E aí eu comecei a identificar que, se eu não mudasse o meu comportamento em relação a esta medicina da qualidade de vida, que é você realmente ter outros hábitos, ter outras dinâmicas, ter uma outra rotina e ter um outro tempo, outro fluxo. Você, né, destacou que foi algo muito rápido, não planejado. O que que você recomenda? Teria que seguir essa receita, ou hoje, já passado algum tempo, e a gente fosse se essas pessoas, né, fossem planejar essas mudanças, o que que você poderia dizer para essas pessoas? Tipo, mude, né, certamente, tenho certeza que você vai falar, tenha coragem de mudar, né, tendo, assim, uma análise correta do que a pessoa quer, ter certeza, né, do que ela quer. Uma vez estando claro isso na mente da pessoa, da família, de repente é uma decisão familiar também, né, fica mais difícil, ainda mais pessoas envolvidas. O que que você diria para tornar isso mais fácil de acontecer, ou de acontecer com uma maior rapidez e precisão? O que que você aprendeu nessa trajetória? Então, aí eu vou te responder justamente com a pergunta que você havia feito, no sentido de como foi, né, essa mudança e quais as questões que o empreendedor passa. Porque eu fiz a mudança de uma maneira muito rápida, porque eu tinha condições de fazer naquele momento, né, financeiramente me permitia fazer uma mudança sem muito cálculo, mas o tempo vai se manifestando e a gente precisa dar um direcionamento, né? Eu não estou aposentada ainda. Eu achava que quando eu me aposentasse eu viria para a praia. Eu acabei Esse era o antecipando plano isso. lá atrás. Isso já era um ano assim, quando eu me aposentar eu vou para a praia. Mas aconteceu que, como o meu corpo estava colapsando de novo, e eu tive um AVC com 42 anos, que foi quando eu migrei, quando eu fiz a minha transição de carreira. E aí, como terapeuta, eu me vi também num momento de ter que fazer digitalmente, ter que lançar produtos de forma digital. Eu não estava na mesma área, estava assim, vivendo um trabalho com muito propósito, só que entrando naquele mesmo processo de eu Gravar ter vídeos, que gravar, fazer e divulgar. gravar e ficar escrava de uma programação que em dado momento já não era mais minha. E foi quando meu corpo de novo colapsou.
Então, a minha urgência, eu acho que esse é o grande alerta para as pessoas, né, que estão aqui nos ouvindo, porque muito provavelmente as pessoas se identificam com a história, né, porque quando eu digo que eu percebo que 90% das pessoas hoje trabalham por uma demanda necessária e não por prazer, então elas começam a adoecer sem perceber que estão adoecendo, porque elas vão normatizando. Só que uma hora, se você não tem a conexão, né, da sua alma, do seu espírito e do seu corpo, porque isso é uma trindade, o nosso processo de saúde ele é sistêmico. Então, se você não tem saúde mental, em algum momento o seu corpo vai parar. São mais abertas para essa questão do energético, do espiritual. Como ela consegue desempenhar tantos papéis mantendo uma sanidade mental, tendo uma saúde mental, mas hoje os homens estão mais adeptos, hoje a gente vê muitos homens também fazendo transições, também fazendo mudanças, embora talvez seja em menor escala a realizar, a organizar, do que em si uma mudança que eu tenha feito e que tenha sido assim, vapt-vupt. Você disse que parte, digamos, dessa melhoria, né, de uma pessoa que está nesse estágio de estresse, de burnout, né, um peito apertado aí perante a ansiedade. Você falou do lado espiritual, né, o que que a gente pode falar para quem nos assiste? A espiritualidade hoje, ela tem uma abordagem que é mais abrangente do que já foi no passado, né. Quando a gente fala de, por exemplo, estabelecer práticas meditativas, isso desenvolve uma espiritualidade, vou chamar de espiritualidade, que está muito calcada no autoconhecimento. Então, a gente não consegue mais dissociar. Se você não tem criar, né, de integração para a tua vida, de perceber o quanto é importante você se autoconhecer e, através de se autoconhecer, identificar atividades que sejam que te alimentem, e isso pode estar relacionado a uma religião, sim, isso pode estar relacionado a um grupo de estudos, isso pode estar relacionado a práticas que você execute, relacionado a diversas, filosofias, né, que não precisam necessariamente ter aquela figura da igreja, da oração, do padre, enfim, eu acho que é realmente você acessar esse Deus que está interno e está relacionado a essa grande energia vital que movimenta a gente em conexão com tudo, né. Então, muitas vezes, uma pessoa tem o hábito de frequentar a igreja todos os finais de semana, outras, meditam, ambas têm níveis de espiritualidades diferentes, mas ambas trabalham a espiritualidade em si. Então, quando eu falo espiritualidade, é no sentido de conexão, né, de você ter uma razão pela qual você expande, você relaxa, você respira, você desenvolve a fé, você acredita. E eu acho que isso é super importante, isso é fundamental. E quando a pessoa está num grupo, ou imerso, né, num grupo aí com esse cenário que a gente abordou lá no começo, num cenário não muito acolhedor, um cenário de estresse, de ritmo acelerado, e tal, muitas vezes tem, acho eu, que tem esse efeito manada, né, que para se enxergar, de repente, ele precisa ter um certo isolamento, uma certa É o atenção para ele silêncio, mesmo. exatamente, é o Isso é difícil, silenciar. né? Porque a gente vive nesse barulho, nesse burburinho, que o tempo inteiro está roubando a nossa atenção. A gente tem um índice de distração absurdamente grandes. Então, eu entendo hoje que quando a gente fala dessa integridade, que é mente, corpo, espírito, trabalha junto. Se você não tem sanidade mental, você vai ter questões que vão ser abaladas, são pontos de ordem que você vai criar no teu corpo. E se você já está com a saúde mental comprometida, já está com o corpo debilitado e não tem movimento, que aqui eu vou chamar de espiritualidade, que não necessariamente é religião, eu acho que é essa o ponto importante. Porque você ter uma espiritualidade não é frequentar uma igreja ou se dizer
católico ou crente ou judeu. Não, é você realmente ter uma conexão com algo maior, que pode ser um criador, pode ser a natureza, pode ser o legado de um trabalho que seja com Eu propósito. já acompanhei, não sei se a gente pode chamar assim, retiros, que você já participou, né, com grupos de pessoas, que eu via você muito imersa na natureza, né, até viagens que vocês faziam, não é isso? E a natureza é a expressão do divino, né? Quando você olha um pôr do sol e ele acontece sempre dentro de um mesmo ciclo, né? Pode ser que não exista um sol e não tenha um pôr do sol maravilhoso, mas o dia vai anoitecer e ele vai amanhecer dentro de um ciclo natural, que é a ordem natural do tempo, da lei do tempo, né? Então, quando você tem a possibilidade de apreciar isso, você se sente próximo de Deus, independente de qual seja o nome deste Deus, né? Então é sobre isso. Eu acho que a espiritualidade ela está muito relacionada ao autoconhecimento no sentido da conexão, né? O que te conecta e faz com que você se sinta melhor? Você disse da integridade, né, a gente se vê de uma maneira integral. Quem prestou atenção até agora no vídeo, quando a Catiane colocava a cabecinha, assim, para lá, para cá, dá para ver que tem uma marca de alguma coisa atrás dela, é cura Ali, da a cura da alma. alma. Será que como é que a gente faz essa junção aí da sua empresa, dos seus produtos, com essa melhoria desse ser humano? O que você bolou como Então, aí empresária, como daquilo que a gente está falando, né? A gente vai conversando nas bordas e a questão do empreender, né? Que você me perguntou. Ah, tá bom, você saiu de um emprego que estava ali te amordaçando, te encarcerando, e aí fez uma nova teve o movimento de começar de novo, são os eternos recomeços que têm também os seus desafios. Então, como é hoje empreender? Chegar numa cidade nova onde eu não conhecia ninguém, porque, como eu falei, em 37 dias eu resolvi a minha mudança, eu não conhecia ninguém, e ao mesmo tempo eu estava muito cansada de ter que ficar gravando conteúdo e vendendo cursos e fazendo formações, porque eu faço muitas formações em relação a autoconhecimento. Aquele modelo eu precisava fazer uma pausa, eu precisava identificar, é por aqui mesmo, é isso que eu vou fazer. E aí eu parei tudo. Então eu me organizei para ter um período onde eu pudesse ter sabático, então eu fui estudar a suplementação do corpo físico, como é que é entender o que é a medicina da qualidade de vida. Né? Porque ir a um médico, eu vou dar um exemplo, tá? Com as questões da menopausa, que toda mulher da minha idade, eu tenho 56 anos, em algum momento vai vivenciar. Então, ir a um médico, a uma ginecologista tradicional, que fala para mim: não, você não pode fazer reposição hormonal porque você já teve um AVC. Então, você tem o perigo da trombose e do coágulo, função da reposição sintética. Mas eu vou te dar ansiolítico, numa dosagem pequena, e é um antidepressivo, que vai resolver o teu problema. Não vou tomar antidepressivo. Eu não tenho questões com depressão. Se eu não posso fazer reposição hormonal por uma questão hormonal, eu também não vou resolver a questão da reposição hormonal tomando um ansiolítico. Então, essa condição para mim já não fazia mais sentido. Falei, não, tem que haver formas de lidar com isso dentro daquilo que está na natureza, dentro daquilo que é a normalidade. E aí eu fui estudar a terapia frequenciada. Então, existe hoje tecnologia, que é a tecnologia de ponta, onde eu consigo colocar aminoácidos, neurotransmissores num ambiente líquido, num veículo líquido. Então, por exemplo, eu trabalho com esse equipamento aqui, ó. Isso daqui é um equipamento que se chama Potentizer. Então, aqui eu tenho dois polos onde eu consigo capturar a frequência de remédios, suplementos, seja lá o que for. Então, eu tenho esse equipamento, é um software onde eu consigo, através de oral, através de um meio líquido, que pode ser a prata coloidal, pode ser álcool de cereais, conhaque, colocar aqui dopamina, ocitocina, serotonina. Então, eu consigo hoje
não precisar de uma reposição hormonal, bem, não precisar tomar princípio ativo que é um antidepressivo, porque eu não tenho a demanda de ansiedade e depressão, e consigo trabalhar com aminoácidos, neurotransmissores, suplementos, algo natural, 100% natural. Então, o que eu fiz? Eu fui estudar isso. Como eu não encontrava algo que realmente fizesse sentido para mim, que fosse congruente com o meu momento de vida, se eu quisesse continuar com a alopatia, com esse tipo É de, alopatia, isso mesmo. né, eu teria ficado lá, naquela vida. Minha proposta foi outra. Tiveram os desafios de empreender? Sim, porque eu estou numa cidade onde eu não conhecia ninguém, então eu fiz muitos cursos, eu investi nesse equipamento e eu comecei a trabalhar implementação com produtos que são suplementos minerais. Eu trabalho com a prata coloidal, eu trabalho com ouro coloidal, desenvolvi uma linha de produtos skincare, que sempre foi o meu sonho. Aí eu comecei a fazer um trabalho divertido e com propósito. O que é que me diverte? E aí que eu descobri a importância das pausas. E o quanto o ócio criativo não é não fazer nada, mas é você escolher o que você vai fazer Ah, e essa frase como essa você vai frase foi bem fazer legal. e quando você vai fazer. Então, hoje, eu tenho uma rotina que eu acordo de manhã, eu ando de bicicleta, eu faço aula de yoga, eu faço beach tênis, eu cuido do meu corpo como eu nunca tinha tido a oportunidade de cuidar. Eu criei a marca Cura Dalma, que vem como uma resposta a esse meu processo de cura mesmo, de dizer não à indústria farmacêutica, de dizer não a alopáticos que vão me deixar dependente, né? Porque o remédio em si, não estou dizendo que remédio não é positivo, tem situações que as medicações são necessárias. Existem, sim, situações que são necessárias medicações. Eu estou dizendo de questões que são questionáveis, né? Ouvi de uma médica que eu não posso fazer a reposição hormonal, mas ela vai me dar um depressivo para resolver a questão dos calores. Não, então eu vou achar formas naturais que possam contribuir com a questão. Então, é ser congruente, né? E é aí que entra a importância da saúde mental quando você está na integração, que é mente sã, corpo sã e uma conexão, que é o que a gente está chamando aqui de espiritualidade, mas ela é uma conexão com algo que te movimente, com algo que te dê alegria, com algo que realmente entre como legado na tua vida. É. Essa mudança, né, a gente está já se encaminhando para o final e muita gente certamente está se identificando com a jornada, né, da Catiane. O que que a gente poderia, assim, jogar, né, como um pouquinho aqui de fechamento, tem o final, pra todo mundo achar aí a Catiane nas redes sociais, a Cura Dalma, quiser continuar conversando com a Catiane, independente da faixa etária, independente de profissão, talvez se essas pessoas descobrirem isso antes, o que que você pode dar de dicas, um pouquinho mais do que você já repassou, né, para os seus clientes e que você viu que pessoas mais novas que conseguiram entender isso, absorver isso, e essas mudanças também aconteceram antes, né, a parte mais inicial da vida deles, e como é que você faz essa leitura, né, quando ocorrem essas mudanças em fases da vida, tenta fazer um resuminho mental do que você já viu tanta coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer um mergulho íntimo, no sentido de perceber o quanto a gente está realmente sendo movimentado por um desejo, por uma vontade, por algo que realmente tenha sentido e propósito, e o quanto a gente está simplesmente seguindo. Isso a pessoa precisa fazer uma terapia para ter auxílio para entender isso ou dá para fazer sozinho? Eu acho que, assim, terapias sempre ajudam, né. Mentores te dão caminhos que podem, diminuir o tempo que você levaria para perceber. Mas tem coisas que são muito básicas no sentido: estou feliz? Eu estou alegre? Faço meu dia ele é preenchido de alegria? Tem pessoas que Eu nem estão sorrio, ali né, vivendo um tenho trabalho. sorrisos presentes no meu dia a dia, né, sorrir. O quantas vezes eu consigo agradecer? E aí é um exercício que precisa ser diário, né, então eu acho que a gente precisa
começar a desenvolver sentimentos, criar novas conexões mentais e neurais, né? Com sentimentos que sejam mais elevados, né? Eu consigo trazer para o meu dia mais gentileza, mais amorosidade, mais compaixão, mais empatia. Se eu consigo fazer isso, eu consigo inserir isso no meu dia, eu vou modificar a qualidade das minhas relações. Se a minha vida é tão miserável e ela é tão estressante e eu não consigo desenvolver esses sentimentos que são os sentimentos que realmente fazem com que a gente possa dizer que tenha uma vida de qualidade ou feliz, tem alguma coisa errada. Se Pode ter tem alguma coisa errada, a gente precisa começar a acordar para fazer mudanças sobre isso. isso também funciona em parte? É parte do processo? Isso é parte do processo. Mas para você chegar nesse momento de se dar este movimento, este carinho, você precisa ter passado por esse movimento de perceber o quanto você pode resgatar-se desse processo. Então, eu posso ter uma vida difícil, cansativa, mas eu consigo, a partir disso, ser gentil, receber carinho, entregar carinho, ser benevolente, ser empático com as pessoas. Quando eu não tenho espaço para isso na minha vida, eu sou adoecida. Então, eu acho que esse é o primeiro termômetro. O quanto realmente a gente está disposto a prosperar na vida com outras pessoas, a acessar relacionamentos e relações que sejam realmente troca, que possam colocar a gente num lugar mais confortável, mais quentinho, mais gostoso do que o que a gente está. Se você tem uma vida que não te permite isso, que o que vem, que o que emerge, às vezes você tem uma condição de vida que te deixa enfesado, que o tempo inteiro você está raivoso, que você não está feliz com onde você está, com as pessoas com quem você se relaciona. Isso é um alerta de que algo precisa sim ser feito. Entende que algo precisa, é quando a tua alma verdadeiramente está te dando sinais de que mudanças precisam acontecer. Bom, primeiro a gente parte do princípio que tudo é energia, né? Se você pegar pedaço da pele, da nossa pele, colocar lá no microscópio, você vai ver que tem átomo, tem molécula, tudo é energia. Então, embora nós tenhamos um corpo físico, material, nós somos movidos à energia. A energia está o tempo inteiro permeando absolutamente tudo. Então, se tudo é energia, tudo é vibração. A energia gera vibração. Então, muitas vezes, o nosso pensamento, ele ainda tem uma memória, ele ainda tem uma dor, ele tem uma alma, mas você tem como elevar a vibração do seu corpo. Como você eleva a vibração do seu corpo? Primeiro, com os pensamentos, bons pensamentos. Se aquela mente ela está num processo viciado e não consegue ter uma boa vibração, existem ferramentas que elevam a vibração do corpo. Por isso que as ferramentas energéticas são tão importantes. Porque nós temos, além do nosso corpo físico, corpos sutis. E esses corpos sutis, eles podem ser trabalhados de maneira a elevar essa vibração. Quando eu falo que eu posso colocar uma frequência aqui dentro, eu estou colocando uma frequência, eu estou tangibilizando o mundo energético, o mundo vibracional, algo material. Então, à medida em que eu tomo esse floral, ele é um líquido, né? E 70% do nosso corpo é água, é líquido. Então, à medida em que eu coloco esse floralzinho aqui na água do meu corpo passa a reverberar a vibração que está aqui. Então, se a gente trabalha com a vibração de afirmações positivas, neurotransmissores, sais minerais, suplementação daquilo que equilibra o meu corpo, eu posso até estar ainda numa condição confusa, mas o meu corpo já assumiu uma capacidade de vibrar numa elevação maior. Então, ter uma meditação traz esse movimento? Sim. Fazer uma atividade física traz essa elevação? Traz. A atividade física, ela põe no corpo, ela joga para a corrente sanguínea endorfina. Então, mesmo questões como uma atividade física, alterar o teu sistema vibracional e a tua elevação vai aumentar. Procurar
manter bons pensamentos, procurar se alimentar bem, uma alimentação saudável, ela eleva a vibração do corpo também. É aquela questão Você tá com o seu pet aí também, tendo um pet ela ajuda? vem aqui, de alcalinizar ou colocar toxinas para dentro. Então, tudo isso contribui para a medicina da qualidade de vida. Não adianta nada tomar uma medicação para regularizar determinada enfermidade se eu não tiver hábitos saudáveis, se eu não tiver uma rotina saudável, se eu não tiver pensamentos saudáveis, se eu não tiver atividades que me tragam alegria e felicidade. Então, eu acho que o grande, quando a gente fala da medicina da qualidade de vida, é realmente rever os nossos hábitos, os nossos comportamentos e estar alinhando isso com questões que tragam propósito para a nossa vida. O meu YouTube é Catiane Jaquier, o meu LinkedIn é Catiane Jaquier, e também tem o site, tem o portal, que é o portal Ascende Desenvolvimento Humano, que é www.catianejaquier.com.br, e tem a Cura Dalma, que tem os produtos vibracionais, e lá tem a descrição dos produtos e como eles atuam nessa questão energética e vibracional do corpo. E o site é www.curadalma.catianejaquier.com.br. Muito Acho que bem. são todas essas redes, né? Não sei se faltou alguma. Não, acho que você deu bastante caminhos aí, pistas, né, para localizar, né, o que você faz, te encontrar. Então eu agradeço, né, te agradecer você estar aqui conosco, gravando esse material. É um material que ele vai ser visto por várias pessoas ao longo do tempo, os contatos permanecem os mesmos. Temos outros conteúdos que nós fizemos com outros grandes amigos e personalidades. Só vocês acessarem o nosso Spotify, né? Esse material vai estar no Spotify, no MubiCast. Já temos vários outros episódios. Tem outras séries também lá que nós fizemos sobre ESG. E também tem a live, que sempre ocorre às sextas-feiras. Então, a gente sempre grava esse material antes da live. Depois, amanhã vai ter a live. E aí, no mubi.school, mesmo que você não assistir a live, você pode resgatar esse material entrando lá no Instagram e vendo as últimas gravações. O nosso programa sempre acontece em formato de live às sextas-feiras, às 19h30, e eu intitulei de Florida Connections Entrevista, e hoje estamos entrevistando a Catiane Jaquet. Então, muito obrigado a vocês. Tchau, Catiane. Até Tchau, Max. mais. Agradeço o convite. Daí um beijo a todo mundo que está aí assistindo a gente. Obrigada, Max.